Olá, bem-vindos ao Chá com Freud. Hoje a gente vai mergulhar nos casos neurológicos bem marcantes da história. Isso mesmo. A ideia é explorar como, quase que por acidentes, lesões no cérebro acabaram ensinando muito pra gente. Sobre quem a gente é, como a gente se comunica, coisas assim, né? Exatamente. Vamos falar do Phineas Gage, um caso super famoso que mudou a forma como a gente via os lobos frontais, personalidade. E também da descoberta da localização da linguagem, o trabalho do Broca, né? A afasia. Isso, afasia. Como essas histórias, às vezes trágicas, nos ajudam a entender o nosso próprio funcionamento. É isso que a gente vai investigar. Então vamos começar com o Phineas Gage. A história dele é, de 1848. Bem antiga, né? Sim, ele era um capataz de construção, super responsável pelo que dizem os relatos, e aí um acidente terrível, uma barra de ferro. Sumiu. Deu lugar a uma pessoa impulsiva e irreverente, incapaz de manter planos, de agir socialmente de forma adequada, digamos. O médico dele na época, o Harlow, chegou a dizer uma frase forte. Gage não era mais Gage. Percebeu ali uma perda do equilíbrio entre o intelecto e as propensões animais, como ele chamou. Essas propensões animais. Hoje a gente entende isso como dificuldade no controle de impulsos, né? Na consideração das consequências sociais. Exatamente. Funções que hoje a gente liga direto ao córtex pré-frontal, a área que foi atingida no acidente dele. E aí entra a análise do Antônio Damasio que você mencionou, sobre o erro de Descartes. Isso. No livro dele, Damasio usa o Gage para argumentar que razão e emoção não estão separadas assim. Não é que o Gage ficou burro. Não era falta de lógica, né? Não, ele perdeu foi a capacidade de usar as emoções para guiar as decisões na vida real, sabe? Especialmente as decisões sociais. A bússola emocional dele pifou. Faz sentido. Lembra um pouco o outro caso que o Damasio descreve, o Eliot. Inteligente, sabia das coisas, mas a vida pessoal e profissional, um desastre. Exato, porque ele não conseguiu usar essa inteligência para tomar decisões práticas vantajosas para ele mesmo. Mostra como a emoção não é só um ruído, ela é parte da engrenagem da razão prática. Então, o Gage, e casos como o do Eliot, mostram de forma bem dramática essa dependência. Nosso eu social, nossa capacidade de planejar, de decidir, está tudo ancorado nesses circuitos do cérebro que processam a emoção. E isso nos leva para outra questão fundamental que as fontes trazem: a linguagem. Como é que o cérebro organiza isso? Como a gente saiu da ideia de que o cérebro funcionava como um bloco só, para essa ideia de áreas especializadas. Aí o trabalho do Paul Broca, lá pelos anos 1860, foi um marco. Ele começou a estudar pacientes com um problema bem específico. Que problema era? Eles entendiam tudo o que você falava, sabiam o que queriam responder, mas não conseguiam falar, ou falavam com muita dificuldade. Tinha uma ideia, mas a palavra não saía. Isso. É o que a gente chama hoje de afasia de Broca ou afasia expressiva. A dificuldade está na produção da fala. E a sacada do Broca foi conectar isso a um lugar específico no cérebro. Exatamente. Ele fez autópsias nesses pacientes e viu que, consistentemente, a lesão era numa área do lobo frontal esquerdo. Hoje, a gente chama de área de Broca. Foi uma das primeiras provas fortes de que funções complexas, tipo falar, tinham um interesse no cérebro. Sim, mexeu com a visão que se tinha na época de um cérebro mais homogêneo, digamos. E hoje, claro, a gente sabe que a afasia é mais complexo, né? Não é só problema para falar. Não mesmo. Afasia é um distúrbio de linguagem que pode acontecer depois de uma lesão cerebral, tipo um AVC, um traumatismo, e pode afetar a fala, a compreensão do que se ouve, a leitura, a escrita. Tudo em graus diferentes. Tem outros tipos, então? Tem. Lesões em outras áreas, como a área de Wernicke, mais para trás, no lobo temporal, costumam causar mais problema na compreensão. A pessoa fala fluentemente, às vezes até demais, mas não faz muito sentido e ela não entende bem o que os outros dizem. É a afasia de Wernicke, ou receptiva. Entendi. Então, o cérebro tem diferentes centros para diferentes aspectos da linguagem. Isso. É uma rede complexa. E é importante dizer que existe recuperação, né? Especialmente nos primeiros meses após a lesão, a terapia fonoaudiológica ajuda muito. Tá, então, juntando tudo isso, Phineas Gage e as afasias, o que essas histórias nos dizem sobre nós mesmos, no fundo? Qual a grande lição?
Olha, eu acho que a grande lição é ver como aquilo que a gente considera o mais humano na gente, nossa personalidade, nosso jeito de ser em sociedade, nossa capacidade de decidir, de usar a linguagem, tudo isso depende de forma bem direta da integridade física do nosso cérebro, de áreas específicas. Não são coisas etéreas flutuando por aí. Tem uma base biológica muito concreta. Exato. Quando um circuito desses é danificado, a gente vê o impacto direto no comportamento, na mente, expõe a maquinaria por trás da nossa experiência. Então, entender essas conexões, esses casos, é um jeito de entender a nós mesmos a base material do que a gente é. Sem dúvida. E fica até uma pulga atrás da orelha, né? Se pensar, decidir, se comunicar, tá tão ligado à nossa biologia, às nossas emoções. Uhum. Como ficam as tentativas de criar inteligência artificial ou interfaces cérebro-máquina que querem imitar a cognição humana, mas sem essa base biológica e emocional toda? Será que é possível replicar de verdade? É uma ótima pergunta para a gente terminar e deixar no ar. Fica aí a reflexão. Exato. E para quem nos acompanhou, fica o convite para se inscrever no nosso canal, deixar sua opinião sobre essas ideias fascinantes. O que vocês pensam sobre essa ligação cérebro, mente e identidade? Compartilhem com a gente. Até a próxima análise.